Amigos do Mosaico, nós temos o prazer de receber hoje um entrevistado que ainda não esteve no Mosaico. Daniel Dweck trabalha no IB, e nós já vamos saber o que é o IB, e nós convidamos ele porque o assunto é muito interessante. Daniel, muito obrigado por arrumar um minuto na sua agenda para conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Conta para os nossos telespectadores, em primeiro lugar, o que é o IB? Olha, o IB, Instituto Brasil Israel, é uma organização dedicada a tratar de temas que envolvem a complexidade do Estado de Israel, o Oriente Médio, as relações entre Israel e o Brasil e outros países da região. Em uma palavra, a gente costuma dizer que o IB foi criado para evitar que pessoas se transformassem em baita preconceituosas ao falar de Israel, da Palestina, do Oriente Médio e de todos esses temas que nos interessam. Então, o IB lida com a opinião pública? Também lida com a opinião pública. Lida com a opinião pública, trabalha com veículos da imprensa, está nas redes sociais, nas universidades e nessas frentes nas quais Israel costuma ser um tema. Me conta um pouco, como é que o IB trabalha? Bom, o IB ele é formado hoje por uma equipe enxuta, basicamente de jornalistas, cientistas sociais, historiadores, que atuam em 3 frentes principais. A imprensa, por entender que Israel é um tema, quer esteja havendo situações conflituosas no Oriente Médio, quer não, é um tema sempre presente na imprensa brasileira. O IB atua nas universidades, por entender que as universidades brasileiras são também territórios de debate e discussão de temáticas relacionadas a Israel, e as redes sociais, onde também se discute muito essas questões envolvendo Israel. Então, o trabalho ele se dá principalmente nessas 3 frentes, e para cada uma delas a gente adota uma determinada maneira de trabalhar e dialogar com as pessoas que ali estão. Daniel, o IB é mais ou menos recente. Ele tem quanto? 3, 4 anos? Exatamente, 3 anos. Muito bem. Israel foi fundado em 1948. Eu desconfio que nós estamos vindo preencher uma lacuna, porque eu tenho a impressão que até agora ouvia-se possivelmente só um lado dessa conversa sobre a complexidade, como você chamou, das relações no Oriente Médio. Confere essa minha opinião? Olha, sem dúvida, eu acho que o IB vem preencher uma lacuna. Sem dúvida, a gente identifica que havia um espaço aí a ser ocupado por uma instituição como essa. Não só porque uma única vertente se fazia presente no debate, mas porque as vertentes ali existentes não nos pareciam satisfatórias. E aí eu vou dar, de maneira talvez um pouco grosseira, 2 visões que a gente considera problemáticas e que estão em espectros bem distintos, ideologicamente falando, mas que produzem discursos sobre Israel. Então, de um lado, a gente tem setores que excepcionalizam Israel, tomando Israel como se fosse o maior de todos os males, imputando aí uma série de preconceitos em relação ao que é o Estado de Israel, desinformando, inclusive, a respeito do que ali se passa. E, de outro lado, uma outra vertente, um outro polo ideológico de pessoas que produzem discursos sobre Israel, também excepcionalizando Israel, mas aí talvez numa linha entre milhares de aspas, positiva, mas que também pouco condiz com a realidade, daí que a gente usa a ideia da complexidade para tratar desses temas. Então, basicamente, a gente está falando de propaganda dos 2 lados.
seja pró, seja anti-Israel. E a gente considera a propaganda sempre insuficiente. A propaganda ela é boa para produzir militantes, ela é boa para produzir ativistas. E a gente gosta muito mais de trabalhar com a ideia de reflexão, de trabalhar não com pessoas que obedecem a manuais de propaganda de cá ou de lá, mas de pessoas que pensam antes de agir e a partir das suas reflexões, aí sim conseguem se distanciar dos seus próprios preconceitos, para a gente retomar aquela ideia inicial. Nós vamos dar só uma paradinha para o intervalo comercial e já voltamos. Nós estamos conversando com Daniel Dweck, cientista social e um dos responsáveis pelo trabalho no IB, Instituto Brasil-Israel, que cuida da complexidade das relações e das informações que envolvem o Oriente Médio e, claro, Israel no meio disso. Daniel, nós estávamos parados justamente quando nós fizemos o intervalo, estávamos falando sobre os dois lados que fazem muita propaganda, geram militantes, mas criam dificuldades para a compreensão do que realmente está acontecendo. Isso coloca vocês meio que num fogo cruzado, tanto a direita como a esquerda acham que vocês não falam o que deviam falar? Exatamente essa a sensação diária, né? A sensação de estar num fogo cruzado, sendo atacado pela esquerda, sendo atacado pela direita, mas talvez uma descoberta interessante ao longo desses anos em que a gente está trabalhando no Instituto é que tem um caminho do meio e que muitas pessoas querem estar nesse caminho do meio. Elas apenas não enxergavam a possibilidade de estar no caminho do meio, instituições com as quais elas pudessem dialogar nesse sentido. Então, a ideia de que você tem que estar de um lado ou de outro, a ideia que se você estiver de um lado, você não está de outro, passou a ser desafiada pelo IB. E a gente está tentando justamente alargar essa avenida pela qual a gente quer passar e tem encontrado também parceiros nesta empreitada. Para terminar, me dá um exemplo, já que nós falamos em nível teórico sobre o trabalho, me dá um exemplo do que é estar no meio entre a posição e o discurso e a conversa da esquerda e a gritaria da direita. Olha, são vários exemplos. Eu vou citar um caso que talvez ilustre um pouco do nosso trabalho. No final do ano passado, a gente foi informado que haveria uma mostra de cinema na UMES, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, em São Paulo, que incluiria um filme israelense sobre os postos de controle ali na Cisjordânia, e na sinopse do filme apareceu a descrição do Estado de Israel como nazi-sionista. E aquilo nos chamou a atenção. É o tipo de ponta de iceberg que, em uma palavra, revela todo um pensamento que está por trás daquela iniciativa. E o que a gente fez foi o seguinte, porque o filme era interessante, o filme era pertinente, a gente achava que fazia sentido ele estar lá dentro, o filme era, além de tudo, israelense, e nos chamou a atenção aquela palavra com sinopse do filme israelense. A gente entrou em contato com o diretor do filme e falou, olha, esse filme está sendo transmitido aqui e essa palavra faz sentido para descrevê-lo. Ao que ele respondeu na hora, de jeito nenhum, isso não faz nenhum sentido. A gente ligou para União dos Estudantes Secundaristas, que nos receberam para uma reunião, onde a gente pôde conversar sobre o que é o nazismo, o que é o sionismo, por que não faria sentido essa expressão nazi-sionista, e muito menos para descrever um filme cujo diretor não se reconhecia naquela sinopse. Eles acolheram, imediatamente suprimiram aquela palavra e mais, nos convidaram para junto com eles, fazer a curadoria de uma mostra de cinema israelense e palestino, que contou, ao final,
com um debate entre o Instituto Brasil-Israel e a Federação Palestina, após aquele filme Promessas de um Novo Mundo, que é um filme israelense e palestino, que traz um encontro de crianças das duas nacionalidades para falar sobre o processo de paz. Isso é interessante para mostrar que, por vezes, a ponta de um iceberg que demonstra todo um pensamento enviesado sobre uma questão, ela é muitas vezes frágil, e a gente tem que tomar muito cuidado para não tornar um inimigo imaginário num inimigo real. Por vezes, isso é simplesmente fruto de algum desconhecimento e há disponibilidade para diálogo, muito mais do que a gente imagina. Então, em vez de transformar a imprensa, as universidades, os partidos de esquerda ou de direita em inimigos de antemão, a ideia é justamente costurar uma aproximação e, a partir disso, poder fazer de alguns limões uma bela limonada. Daniel, eu queria muito agradecer, ou queria agradecer muito, na verdade, a sua participação. Eu vou tomar até a liberdade de dizer o seguinte: essas coisas que você contou agora, do teu exemplo, do caminho do meio, parece que estão fazendo falta, não só na cena da discussão Israel-Palestina, parece que ela faz falta na discussão do Brasil. Parece que se nós encontrássemos um caminho do meio, nós todos seríamos um pouco mais felizes, e a tolerância, o bom senso acabaria predominando. Eu espero poder contar com você em outras oportunidades, quando nós vamos discutir situações em que a vossa opinião e a vossa curadoria é muito importante. Eu que agradeço, é um prazer falar com você, é um prazer estar nesse programa tão importante da televisão brasileira e fico à disposição para futuras conversas. Muito bem, muito obrigado, Daniel, mais uma vez. O Mosaico volta já já.